Então, já faz um tempo que eu tô sumida do canal. Quem tá acompanhando a gente no Face, no Instagram também, não tenho postado mais com tanta frequência. Já faz um tempo que eu tô pra fazer esse vídeo, pra retomar o canal, mas faltava coragem, alguns dias não estavam muito bons, outros eu não sabia direito o que falar. Então hoje que eu tô um pouquinho ajeitadinha, tô um pouquinho de bom humor, eu resolvi trazer o assunto. Eu tô sumida do canal, assim, não fiz mais nenhum vídeo, acho que fazem mais ou menos uns 4 meses. E esse período foi uma loucura na nossa vida, assim. Escrevi aqui alguma coisa, mas eu vou falar conforme eu lembrar, o que vier na cabeça e vamos lá. Desculpa aí se o vídeo ficar muito longo. Esses últimos meses foram muito corridos, a gente se mudou, né, reformou, terminou a reforma da casa, que foi um transtorno. A gente tinha contratado uma empresa para fazer todo o serviço de reforma, era uma empresa com CNPJ, a ideia era facilitar, não se incomodar, ter alguma pessoa que fizesse tudo, que comprasse materiais, enfim. Pegamos referências, na época eram positivas, mas o primeiro mês de reforma foi bom e depois desandou. No fim, a pessoa nos deixou na mão e com prejuízo não muito grande, mas que fez um pouquinho de diferença, fez um pouquinho de falta pra gente. E aí, para terminar a reforma, a gente botou a mão na massa. Então, algumas coisas a gente conseguiu contratar um profissional para terminar. A parte da pintura e outros serviços, o meu sogro que me socorreu. Valeu, João. E aí eu ajudei também. Então foi um período muito cansativo. Foi um período que o Benjamin e a Melina entraram na creche. A adaptação deles, no geral, foi tranquila, mas eles ficaram um pouco doentinhos. Eles tiveram algumas vezes virose, então demandou bastante atenção para eles também. E junto com isso o tema desse vídeo, que é o atraso de desenvolvimento e a suspeita de autismo. Então a gente sempre notou que eles tiveram um atraso em relação às outras crianças da idade. Sentar, engatinhar, andar, e em tudo isso a gente associou, desculpa, em tudo isso a gente sempre associou a questão de serem trigêmeos. Então o fato de nós não conseguirmos dar atenção como uma mãe e um pai dá para um filho. Então imagina, você ganha um bebê, todo mundo fica em cima daquele bebê. Então assim, a mãe agora precisa cozinhar, tem o avô, tem a avó, tem o pai, né, que pega no colo, que conversa. Com os 3 é mais difícil a gente conseguir dar essa atenção. Então eu sempre imaginei e associei os atrasos de desenvolvimento com a questão da estimulação. E aí até um ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, ok, né? Ele sempre com uns 2 meses de diferença das outras crianças, mas a gente, quando via que o atraso realmente estava significativo, tentava incentivar aquela criança que estava com atraso mais significativo, com estímulos a mais, chegava a alcançar. Como, por exemplo, a Melina sentou com 10 meses, andou com 1 ano e 4 meses, foi realmente muito difícil. Quando a gente ameaçava levar para fisioterapia, não, agora ela vai. Dava mais uns 20 dias estimulando e aí ela fazia, e dava tudo certo. E agora, né, nesse último ano, entre 1 ano e 2, teve muito a questão cognitiva, a questão de compreensão, de fala, não só fala, mas a questão de comunicação mesmo. E nós percebíamos que eles nem sempre entendiam o que a gente falava, a gente chamava, muitas vezes eles não olhavam. Mas isso tudo na loucura de vender apartamento, de morar na casa da sogra acampado, de comprar casa e reformar. E aí eu fui fazendo vista grossa, a gente, não, eles são novos, né, não, vamos esperar, fulano falou com 2 anos, fulano falou com 3 anos, e aí veio a decisão de colocar na creche, com essa preocupação do atraso. Falei, eles precisam conviver com outras crianças, então, o Miguel, na época, a médica tinha recomendado não colocar, pelo histórico da infecção, nós colocamos, então, o Benjamin e a Melina, fora que eu tava totalmente esgotado na época, cogitando voltar a trabalhar, já estava procurando vagas, fiz algumas entrevistas no ano passado. E a Melina e o Benjamin foram então para a creche. E lá na creche as professoras também notaram essa questão do atraso. E umas 2, 3 semanas depois que eles começaram, a diretora me chamou
e aí comentou da questão do comportamento. O Benjamin com alguns traços e a Melina com mais. A Melina, quando ela era bebê, eu já suspeitava. Ela não olhava muito pra gente até 1 ano de idade. Eu ainda falava pro TJ, essa menina é autista, não pode, a gente chama. Olha, a gente tinha que brincar muito, assim, jogar ela pro alto pra ela dar um sorriso e olhar nos nossos olhos. Era muito difícil, ela olhava muito pouco nos olhos. Mas quando ela fez 1 ano, nasceu os dentes, ela mudou pra gente, né? Pra mim, pro meu marido, pros avós. Ela passou a ser mais risonha, ela vinha, principalmente quando ela quer alguma coisa, na verdade. Ela vem perto da gente, puxa a gente pela mão e tal, começou a ficar mais carinhosa e eu tirei essa cisma da cabeça. Quando a diretora veio falar comigo, eu na hora reagi, né? Eu falei, não, imagina, porque são 3, a gente não consegue estimular, mas eu vou observar, né? Vou observar em casa, mas sem dar muito crédito. E aí, nós, na minha sogra na época, comecei a observar os 3 quando eles estavam juntos. A Melina eu continuei achando que não tinha nada a ver, mas aí eu comecei a reparar o Miguel. Eles tinham mais ou menos 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 nessa época. E o Miguel estava com os traços muito fortes. E eu não sei por que eu não tinha notado ainda, porque era muito forte. O Miguel, naquela fase, ele praticamente não olhava pra gente. E aí fui eu falar com meu marido, né? Assim, TJ, olha isso, ele não olha. E aí comecei a insistir, chamar. E ele não olha, não. A Melina, eu acho que, pelo que elas falaram, eu acho que não tem nada a ver, que não é. Mas o Miguel tá com cara de autismo. Assim, mas teve a questão da cirurgia, ele fez uma cirurgia enorme na cabeça, foram 29 pontos, abriram, ele tinha uma infecção, um abscesso, drenaram e tal. E eu falei, pode ser alguma sequela da cirurgia, né? Então vamos marcar neuro. Marcamos o neuro aqui de Tubarão. Ele aplicou um questionário, observou o comportamento do Miguel e realmente associou ao autismo. Falei, olha, tem características de autismo, mas antes dos 3 anos a gente não fecha diagnóstico. Então eu recomendo que ele comece já as sessões de fono e que a fono também faça essa avaliação. E em relação ao histórico médico dele, ele pediu uma ressonância, né, pra gente realmente descartar alguma sequela. A ressonância, como ele é bebê, tinha que ser com... Oh, Jesus, fugiu a palavra. Tinha que ser com anestesia. Em Tubarão, só o Hospital Nossa Senhora da Conceição faz com anestesia 1 tarde por semana. A agenda é muito difícil. E aí a gente começou a correr atrás. Não dá pra... Tinha agenda para dezembro. Na época era agosto, setembro. Enfim, como ele já tinha feito a cirurgia lá no hospital, eles sabiam do quadro e se fosse alguma sequela, enfim. A gente tinha muito medo de ter infecção de novo. Dizem que é raro acontecer o que aconteceu com ele. E aí eu sei que nós conseguimos um encaixe pelo histórico. E aí fizemos a ressonância, levamos no neuro aqui de Tubarão e realmente não tinha nenhuma sequela. E aí bateu o autismo na porta, né? Levamos para a fono. A fono fez a avaliação, identificou também os mesmos traços, confirmando essa suspeita de autismo. E aí marcamos 2 sessões por semana para começar a estimular ele, né, nesse período entre 2 e 3 anos, para que com 3 anos ele realmente possa ter um diagnóstico se é ou não. E aí eu fiquei encucada. Ele fez fono só ele umas 2 semanas e fiquei com a cisma. A Melina também é meio diferente, tem essas características de atraso. O Benjamin também não fala, às vezes também não presta atenção. Assim, a gente conversou, eu e o meu marido, já que a gente tá levando o Miguel na fono, então vamos levar os outros 2 também, né? Essa questão do atraso da fala já vai ajudar. Marcamos as sessões, conseguimos lá pelo plano de saúde e os 3 começaram a fazer. Então, os 3 indo 2 vezes por semana na fono. Põe no carro, tira do carro, leva, fica na recepção com 2, enquanto um é atendido. O que é atendido volta, os outros entram. Olha, bem cansativo, acabei meu ano assim esgotada. Mas, e aí, umas 2 semanas depois eu sentei com a fono. Sempre depois das sessões ela conversava comigo, né? Passava um feedback, algumas dicas de atividade para fazer com eles. E questionei em relação à Melina. Falei, doutora, tu acha que a Melina ela tem os traços? Porque eu não tinha levado no neuro. Ela, mãe, a Melina tem.
A Melina tem características de autismo, né? O Benjamin, na época, ela também achou que não. Mas ela identificou os traços na Melina. Aí bateu o desespero, nervoso. Aí marquei a sessão com o neuro aqui em Tubarão para Melina. O neuro avaliou. Não, a Melina também tem os traços. Ok. Aí fomos comentando com algumas pessoas da família, algumas pessoas próximas, né? Todo mundo entra em negação. Gente, é normal. Depois eu vou falar um pouquinho das características. Mas é bem normal. A gente entra em negação no começo, a família, os amigos. O que a gente mais escuta, eles são muito novos, fulano falou com 3 anos, não tem nada a ver, espera, né? Mas, como a gente já conhece alguns casos de pessoas próximas, eu sou formada em psicologia, estudei um pouco sobre isso, a gente sabe que uma coisa que não se deve fazer é esperar, ficar parado, de braços cruzados, esperando, né? Se deve intervir, levar, procurar as terapias, porque se não for autismo, ótimo, né? A criança vai alcançar os marcos e vai receber alta das terapias. E se for autismo ou alguma outra síndrome, algum outro atraso que seja significativo, quanto antes começar o tratamento, melhor, mais expectativa de ter uma vida normal, não sei direito ainda que termo usar, mas de a criança alcançar uma certa independência, né? Essa janela entre 2 anos de idade, 4 anos, é um período que a criança está muito aberta a receber informação, ao aprendizado, né? Só que o autismo, ele vai receber isso de uma forma diferente, por isso que ele precisa do tratamento, das terapias. Então ficamos com a suspeita do Miguel e da Melina. E aí, compartilhando com alguns familiares, a gente teve alguns parentes que entraram nessa negação e associaram, ficaram com a cisma da questão da cirurgia do Miguel. E aí sugeriram um pediatra de Criciúma, que na época era particular, era caro, enfim. Mas que é uma pessoa que é conhecida por atender alguns casos difíceis, por pedir alguns exames que outros médicos não pedem, enfim. Ficamos naquele dilema, levamos, não levamos, era muito caro. E aí essas pessoas, os familiares se juntaram, enfim, e algumas pessoas ajudaram e ofereceram a consulta para que a gente levasse nesse pediatra em Criciúma. Ok, marcamos, levamos em dezembro. E aí nessa época eu já estava achando que só a fono não estava sendo suficiente, né, como intervenção, principalmente com a suspeita de autismo. Eu achei que precisava da terapia ocupacional e de outras terapias. E aí consegui marcar também uma avaliação na PAI, em Tubarão, na mesma época. Aí levei o Miguel e a Melina nesse pediatra de Criciúma. Na época, como a família estava ajudando, eu resolvi levar o Benjamin também. Mesmo sem aceitar, sem pensar na ideia de que o Benjamin pudesse ser autista, estar no transtorno do espectro autista. Na época ele estava com intolerância à lactose. Por causa das viroses que ele teve, ele desenvolveu intolerância à lactose. A gente estava querendo começar a retirar o leite sem lactose e voltar à dieta normal. E aí eu tive essa ideia, né? Então também vou levar o Benjamin para ele avaliar isso. E aí quando a gente chegou, ele avaliou o Miguel, avaliou a Melina, né? Falou da questão dos traços, que ele também tinha identificado. Sugeriu uma avaliação com o neuro em Florianópolis e avaliou o Benjamin. E aí quando ele avaliou o Benjamin, ele também identificou os traços do espectro autista no Benjamin. Aí o chão abriu. E aí começou então verdadeiramente o meu dilema, assim. Foi muito difícil aceitar que os 3 pudessem, que os 3 podem, né, ser autistas. Levamos no neuro em Florianópolis, foi a mesma avaliação do neuro aqui de Tubarão. Na PAI, a mesma avaliação, que os 3 têm a suspeita. Benjamin com traços mais leves, mais sutis, a Melina mais mediano e o Miguel é um pouquinho mais intenso, assim. Não sei se seria moderado, né? Tem os 3 níveis, leve, moderado e severo, mas é cedo ainda para determinar isso também. Mas na PAI a avaliação também seguiu o mesmo rumo e na PAI a gente conseguiu as terapias, eles vão começar agora em fevereiro. Então, provavelmente, acredito que vão ser 2 dias, 2 tardes por semana.
Hoje a gente, claro, já está lidando um pouquinho melhor com isso. Tenho lido bastante, pesquisado bastante. Estou avaliando, talvez fazer até uma pós-graduação, uma linha de terapia na parte da psicologia cognitiva, que auxilia bastante o desenvolvimento dos autistas. Estou cogitando isso ainda, vou pensar mais no assunto. Enquanto isso, a gente está vivendo um dia de cada vez. E o vídeo, a decisão de compartilhar, uma que vocês acompanham, muita gente acompanha, os 3, eu sei que tem bastante carinho, que tem bastante amor. E hoje, algumas pessoas, quando veem eles, quando nos encontram na rua, já percebem alguma coisa. Então, era muito comum, por exemplo, eu sair com o Miguel no colo, uma pessoa parar a gente e conversar com ele, e tentar fazer uma gracinha, e ele virar o rosto e não olhar, e aí a pessoa reagia assim, hoje ele tá brabo, tá sério, né? E algumas vezes eu fico quieta e outras eu até explico, falei, olha, não, é que tem suspeita de autismo, o comportamento do autista é assim, é um pouco mais fechado, não é muito de olhar nos olhos, mas alguns dias é mais difícil, né? Parar e falar, explicar. Então o vídeo está feito, todo mundo já tem uma noção. Nos próximos vídeos vou compartilhar um pouquinho mais da rotina, algumas informações que a gente tem tido em relação ao autismo. Vocês vão poder entrar um pouquinho no mundo deles, nesse mundo com a gente. E eu já sei que alguns vão perguntar, então já vou passar um pouquinho quais são as características, o que nos fez suspeitar e que são características do autismo, né, que nós percebemos nos 3. Essa questão de olhar nos olhos, de chamar e não atender pelo nome, eles não apontam, por exemplo, se eles querem alguma coisa, dedo torto, eles não apontam, ou eles gritam, ou eles desistem, ou eles vão tentar puxar uma cadeira para subir na cadeira e pegar o que eles querem, mas eles não apontam, não pedem, eles não falam. O Benjamin faz 2 semanas, ele falou a primeira palavra, ele falou achei, brincando de esconder. A Melina, ela balbucia alguns fonemas, eu até acredito que talvez que ela vá falar e que daqui a pouco vai sair alguma palavra. E o Miguel, ele não fala nada, assim, ele não usa fonemas, o Miguel ele só grita, né, que é uma característica que leva um pouco para essa dúvida do moderado. O Miguel a gente vai fazer até uma investigação genética para realmente ter uma noção melhor do que seria o quadro clínico dele. Além de não falar dele, isso, não aponta, não interage, não apresenta interesse por outras crianças, né? Criança gosta muito de criança, né? Quando vê outra criança correndo, brincando, vai atrás, imita, eles não, né? Eles ficam mais no canto deles. A Melina, ela chega ao ponto de pegar o brinquedo que ela quer na sala, quando os 2 estão, e ela vem aqui pra cozinha e fica no cantinho ali, brincando. Ela assiste a TV às vezes do corredor, pra não ficar perto deles, assim. E tem algumas outras características de comportamento que depois, conforme eu for lembrando, eu vou compartilhando com vocês, assim. Mas no geral, o mais forte é isso. Eles não têm nenhuma estereotipia, assim. Às vezes o autista tem essa questão de ficar mexendo o corpo, balançando os braços, batendo na cabeça. O Miguel, ele tem uma que é a questão de abrir e fechar a porta. Então, por exemplo, uma criança típica, ela vai abrir a porta e vai ficar curiosa com quem tem dentro, né, na cozinha. Vai abrir a porta e vai pegar os potinhos. Mas então, o Miguel tem essa questão de abrir e fechar a porta, assim, é algo que fica batendo, já quebrou algumas portas até, que a gente já tá tentando controlar, mas ao mesmo tempo não pode só ficar brigando, chamando atenção. É uma forma do autista aliviar, né, a ansiedade, o estresse, é algo que tranquiliza eles, esses comportamentos. Mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo a lidar. Acho que a partir do mês que vem, quando começar as terapias, vai ajudar bastante também. E aos pouquinhos eu vou compartilhando novas informações com vocês. A gente está aprendendo a reorganizar a nossa vida. Eu tive que reorganizar não só a vida, não só a rotina, mas planos, né, para esse ano. Muita coisa diferente. Mas eu creio também que Deus está no controle e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e eu acho que através disso ainda vai vir muita coisa boa. Então é isso, pessoal. Tchau.